Oi Libra, eu desejo que você esteja bem, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa, se você é novo por aqui. Vamos para a sua leitura intuitiva e atemporal para o coletivo. Não é uma leitura particular, então por favor tenha sabedoria para escutar essa mensagem. Eu te desejo uma boa leitura para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Libra no seu mapa ou algum planeta na casa 7, e lembrando que a leitura também pode estar invertida. Vamos lá, por favor, qual a mensagem para o coletivo do signo de Libra? Vou aceitar porque ela quis virar. Resiliência, caça, muitas. Só mais uma, por favor. Mudança. O masculino. Bom, aqui eu tenho algumas perspectivas e eu vou trazer o que eu tô sentindo aqui, então é importante você se adequar nessa mensagem. Uma mensagem específica que eu tenho aqui. Alguns librianos estão lidando com algum lado seu e isso está atrelado à sua polaridade masculina. E isso não significa, vou tentar ao máximo não estigmatizar o papel do homem e da mulher, não é isso. A gente está falando sobre energias. E não que as mulheres elas não tenham isso, mas isso está atrelado a uma questão de uma energia masculina maior, que está atrelado a alguma... E além dessa estar atrelado com essa questão de uma energia masculina, está atrelado para alguns com alguma questão de uma sombra sua. Você está lidando com alguma sombra sua, ou você vai lidar nos próximos dias, e essa questão específica está atrelada a você estar reconhecendo essa sombra sua, que está atrelado a um fato de você se impor. Só que essa imposição de uma forma talvez muito instintiva. E você lidar com esse seu lado, que muito possivelmente talvez você não sabia que você tinha, eu não sei o que é isso especificamente. Ou você sabe que você tem esse seu lado, que aqui eu falo de uma coisa mais feroz, que tá atrelado a esse lobo, sabe? Eu sinto que é uma coisa de você... Eu sinto um libriano aqui que tá com uma vontade de dar um grito, e esse grito seu tá entalado. Eu sinto que você tá com alguma coisa bem entalada aí, e isso tá atrelado a alguma coisa instintiva sua. Alguma energia que talvez tenha ficado muito reprimida dentro de você. E de alguma forma é como se você estivesse aguentando muito isso. Eu não sei o que especificamente do que se trata isso na sua vida, mas é como se isso estivesse se tornando dentro de você e você estivesse carregando coisas que já estão muito difíceis de você suportar. E eu sinto que de alguma forma é como se você fosse colocar algo pra fora. Eu não sei se isso está atrelado a alguma relação sua, Libra. Eu não sei se está atrelado a questões pessoais do seu respeito, mas o fato de você lidar e encarar isso de alguma forma sobre você vai trazer uma mudança pra sua vida. Perdão, precisei pausar. De algum libriano que está suportando algo que já está insuportável. E isso pra você está bastante insuportável mesmo. E eu vejo que você vai lidar com essas questões nos seus próximos dias. Aqui eu sinto um basta em alguma coisa que você vai lidar. Eu sinto que você vai colocar alguma coisa pra fora que já não tá... É algo que você vinha suportando, mas que já está insuportável pra você. Essa é uma mensagem. Agora, numa outra perspectiva, aqui alguns librianos estão passando por uma transformação, uma mudança muito grande no que você faz como seu trabalho. Aqui para alguns tem essa mensagem. O seu trabalho ou a sua vida profissional e financeira está passando por uma transformação, porque a forma que ela vinha sendo levada também já estava insuportável para você. E aí eu não sei especificamente, a gente vai tirar um complemento para a gente ver o que mais que nós temos para vocês no que diz respeito à sua vida profissional, para quem se identifica com essa mensagem, né? Mas aqui há alguns, eu tô lidando com librianos que são pessoas muito esforçadas. Eu tô sentindo aqui muito forte a energia de Marte. Marte tem signos como Áries, Escorpião, Capricórnio também tem Marte. Eu não lembro qual outro signo, mas eu estou sentindo muito forte esses signos.
Escorpião, Áries e Capricórnio. E eu sinto que você tem características muito positivas desses signos, que faz você ser uma pessoa muito resistente naquilo que você deseja almejar conquistar na sua vida. Só que isso também traz para você alguma característica de você suportar coisas demais que já estão insuportáveis para você. Mas isso está atrelado a uma dificuldade de impor limites e falar não. Alguns estão com um grito entalado. Eu tô sentindo justamente isso. Esse lobo aqui me veio uma coisa que, assim, que você vai soltar. E às vezes esse soltar é uma nova personalidade que talvez você esteja adquirindo para sua vida. Que talvez seja uma personalidade de falar não. Se até então você aguentou muita coisa calado e principalmente que pessoas aproveitassem da sua boa vontade. A viagem, 8 de paus. Tem uma mudança para acontecer na sua vida que ela vai ser muito rápida. É algo que vai ser muito brusco, tudo muito rápido. Aqui eu vejo uma coisa assim, tudo muito rápido, acontecendo muito rápido. A não materialidade com aqui a energia do Papa. Desaceleração. Dois de copas. E no fundo nós ficamos com a sacerdotisa. Bom, aqui, Libra, tem alguma coisa para acontecer na sua vida que para cada um isso vai ser diferente. E isso está atrelado a algum movimento da vida que vem muito rápido, que te pega de surpresa mesmo, alguma coisa que inesperada talvez que acontece. Para alguns está atrelado a uma viagem que você vai fazer. E especificamente algum acontecimento específico na sua vida, é como se fosse tirar de dentro de você algo instintivo, uma coisa visceral. É como se, sabe, por exemplo, quando você tá vivendo uma coisa que ela tá muito desgastante, aí vem algo como se fosse a gota d'água, e nessa gota d'água especificamente, é como se você colocasse algo pra fora, que eu não sei o que é especificamente, pra cada um isso vai ser diferente. E o fato disso acontecer é como se fosse dar oportunidade para você desacelerar na sua vida, porque aqui alguns estavam sobrevivendo. Aqui eu tô me comunicando com librianos que estavam sobrevivendo na vida. Você não estava conseguindo viver a tua vida de modo a aproveitar dos prazeres que ela pode te proporcionar. É como se esse lado dos seus instintos, eles estivessem atrelados muito à sobrevivência mesmo. Sabe aquela coisa... Por exemplo, tá me vindo uma mensagem que é o seguinte, assim... Porque o Papa, ele tá bem no centro, então ele tá falando pra mim de algo que acontece para que você pudesse reavaliar os seus valores e a forma como você carrega os seus valores para si, como também você deposita isso ao seu redor. Mas atrelado a isso tem um acontecimento muito específico na sua vida. Então, por exemplo, aqui, possivelmente, alguns librianos... Tá ventando demais. Aqui, alguns librianos que é exatamente isso. É o vento que está trazendo mudanças para você. Alguns librianos aqui, de alguma forma, talvez tiveram ao longo da vida muita dificuldade de falar não, ou de se impor, ou de mostrar quem você verdadeiramente é, e isso está atrelado talvez a você abaixar a cabeça para desrespeito, para suportar coisas que talvez você não precisa suportar. Ou seja, toda vez que você suporta algo que fere os seus valores, isso te fere mais ainda. E para alguns é como se você tivesse passado ou estivesse passando por isso na sua vida. Em detrimento de algum acontecimento, é como se isso viesse à tona para você reavaliar, ou seja, você reavaliar as suas crenças e os seus comportamentos e as suas atitudes que você tem consigo. E para alguns isso está atrelado à família. Tem uma questão muito forte familiar aqui, porque o Papa está atrelado à família também, a valores, crenças, questões que já são muito consolidadas para você.
E quando você se depara com isso especificamente, porque eu sinto que tem um acontecimento que vai tirar de dentro de você algo que você já estava guardando por muito tempo. E que muito possivelmente já estava ficando insustentável. Você tá vendo que essa mulher, ela é resiliente, mas ela tá carregando esse negócio aqui e parece que já tá cheio de bicho, né? É como se as suas emoções estivessem muito... Eu sinto muita raiva, como se fosse muita raiva que você estivesse carregando. Mas é como se você não soubesse lidar com isso. Porque alguns estão suportando algo aqui na vida. E aí, em detrimento de algum acontecimento, é como se isso viesse e você, mais uma vez, talvez agisse de modo instintivo, ou seja, para sobreviver em relação a esse acontecimento. Mas, ao mesmo tempo, é um acontecimento que vem para você olhar e fazer você desacelerar. E isso te ajudando a poder presenciar viver a vida de modo mais prazeroso e mais amistoso. Então aqui, Libra, eu não tenho nem o que falar, porque tem uma transformação na mesa. Tem alguma coisa que vai se transformar na sua vida, para que você possa viver a sua vida de modo mais prazeroso e não no modo sobrevivente. Porque eu sinto que eu tô me comunicando com alguns librianos que estão sobrevivendo. E essa sobrevivência tá atrelada a questões muito instintivas suas. É como se fosse, é como se você estivesse vivendo algo na sua vida que estivesse te impossibilitando de aproveitar a sua vida. Eu não sei se você sente que você vive pra agradar os outros ou você vive pra... Ou não sei se você se sente explorado, porque aqui alguns librianos, eu sinto que você tá se sentindo explorado com essa resiliência aqui e esse grito desse lobo. É como se você tivesse vontade de subir no topo de uma montanha e transformar esses bichos, essas larvas, num grito, sabe? É basicamente isso que eu tô sentindo. Aqui alguns librianos estão se sentindo sobrecarregados, estão se sentindo explorados, estão se sentindo, assim, passados para trás, sabe? Subtraídos. Aqui, além de uma exploração, é como se você estivesse se sentindo subtraído em relação a alguma coisa. E para alguns isso envolve uma parceria sua. Ou está atrelado a questões familiares. Almas gêmeas, proteção angelical. Você tem algum relacionamento kármico na sua família. Amor fugaz. A missiva. A tristeza. Você tem algum relacionamento kármico na sua família. Eu não tô falando de almas gêmeas, e aqui essas almas gêmeas eu não vejo como almas gêmeas mesmo, como almas afins, nem chama gêmea. Aqui eu vejo relacionamento kármico. Por isso, de alguma questão... Eu não sei se você precisa cuidar de alguém, ou se você se sente na obrigação de estar ali por alguém. Mas aqui, Libra, eu vejo que tá pesado. Aqui esse acontecimento específico, que vai ser tudo muito rápido na sua vida, para alguns é uma viagem. E tem um detalhe muito específico, alguns aqui vão receber uma oportunidade de viajar. E isso está atrelado a... Esse amor fugaz pode ser alguém que você esteja conhecendo, algum relacionamento que você esteja conhecendo. E você vai ter oportunidade de desacelerar um pouco, porque muito possivelmente essa pessoa vai te convidar para ir a algum local. Você vai receber uma mensagem dessa pessoa. Para alguns pode ser esse o acontecimento, tá? Numa ampla perspectiva eu não sinto, mas para alguns tem esse detalhe que está sendo trazido na mensagem, que é como se você tivesse com muitas responsabilidades, muito sobrecarregado. E alguns vão receber um convite de uma viagem,
de alguma pessoa que você esteja conhecendo de recente é uma pessoa passageira na sua vida. E nessa viagem especificamente você vai ter uma possibilidade de sentir mais prazer, porque eu sinto que você vai poder dar um descanso aí pra sua mente. Aí sim eu sinto que você vai poder aproveitar a sua vida. Isso tá atrelado a essa viagem especificamente para alguns. Essas questões para muitos aqui é questão familiar. E você tem muita proteção. E essa proteção, aqui tem um detalhe. Para você que vai, de alguma forma, lidar com alguma coisa sua que pode ser considerada sombria, em detrimento de algum acontecimento na sua vida, isso, gente, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, librianos são pessoas muito diplomáticas, né? Eu lembro em Libra, eu falo, gente, são as pessoas mais cheirosas do zodíaco, são aquelas pessoas pleníssimas. Gente, eu sempre lembro em Libra, eu falo assim, meu Deus, são os mais plenos do zodíaco, como que pode? Eu adoro o signo de Libra, de verdade, eu adoro vocês, gente. Vocês são as pessoas mais capazes de parecerem plenas e assim, chiquérrimas e super elegantes, mesmo se o mundo estiver, assim, acabando em brigas. E aí, Libra, pode ser que alguns aqui não sejam tão assim, ou talvez você tenha sido assim demais, né? Muito diplomático, muito justo, querendo as coisas tudo em equilíbrio, até que em algum acontecimento você fala assim, eu não aguento mais. E aí é como se surgisse Marte dentro de você, aquela energia ariana que você fala, de onde que tá surgindo isso de dentro de mim? É basicamente isso, entendeu? Ai, ai, rindo de nervoso, porque alguns librianos aqui devem ter Áries no mapa. Ou, eu não, às vezes não é nem nada de Áries, nem nada não. Às vezes é alguma coisa que pra você já tá insuportável mesmo. Aí você vai falar assim, chega. Às vezes você não vai nem dar um grito no topo da montanha, às vezes você só vai falar chega. E o teu chega, eu acho que já vai chegar mesmo. A roda da fortuna. Tem uma mudança para acontecer nos seus caminhos. Tem uma mudança para acontecer nos seus caminhos. O 8 de copas, e a partir dessa mudança você vai abandonar alguma estrutura para você. Pode ser, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Alguns estão num ambiente de trabalho que já não está suportando mais. E aí o universo te traz uma nova oportunidade, porque aqui tem uma mudança favorável nos seus caminhos. E a partir dessa mudança, você vai partir. Você vai deixar alguma coisa. Ou você está abandonando um ambiente familiar, alguns estão abandonando um casamento, outros estão abandonando uma crença. Tem uma questão aqui para alguns de uma crença específica, atrelada a algum aspecto religioso, e outros pode ser uma empresa. Lembrando que eu não estou falando para ninguém abandonar nada, eu estou lendo a energia que está na mesa. E para alguns não é nem crença atrelada a sistema religioso, não. Para alguns é um sistema de crenças que você teve ao longo da sua vida. Sabe aquelas crenças assim, eu tenho que baixar a cabeça para tudo mesmo e continuar sendo desrespeitado, porque se eu me impor, aí as pessoas vão se afastar de mim. Essas crenças, elas são limitantes, né? Porque aí, toda vez que a gente faz isso na vida, é como se a gente permitisse que o outro, de fato, passasse em cima da gente. Isso não é justo. Então aqui alguns librianos estão decretando para sua vida que você não vai mais permitir isso. E essa é a grande mudança que acontece na sua vida. Um 8 de paus novamente, mudanças muito rápidas. Tudo muito rápido, você vai ficar até meio assim. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, Libra, mas vai ser tudo muito rápido. Então, por exemplo, aquele concurso que você presta, você já nem tá esperando mais ser chamado. Aí te chamam. Tudo rápido, documento rápido, tudo rápido, mudança rápida. Aqui vai ser tudo muito rápido. Vou aceitar. O diabo com o cavaleiro de espadas. Aqui, esse diabo cruzando pra mim aqui com essa resiliência, pra mim isso fala de alguma situação na sua vida que você tá suportando, mas que é algo muito tóxico. É alguma coisa muito tóxica que você vive. Eu não sei se isso é um relacionamento, eu não sei o que é, mas aqui a gente fala de alguma coisa que é como se fosse algo abusivo mesmo. É uma relação que você tem com alguém, enfim. É uma parceria.
Aqui a gente fala de uma parceria que você tem com alguma pessoa. E eu sinto que... E essa parceria especificamente é um relacionamento kármico. Isso que você vive com essa pessoa. E aqui alguns vão ter possibilidade de... Aqui, paralelo a isso, você vai ter uma possibilidade de fazer uma viagem. E nessa viagem você vai conhecer uma outra pessoa. Aqui tem uma mensagem assim para alguns. Se você não vai conhecer uma outra pessoa, aqui você vai viajar com alguém que é tido como uma pessoa passageira na sua vida. E não necessariamente está atrelado a relacionamento afetivo. Aqui tá com a energia do amor fugaz, mas não necessariamente. Pode ser uma amizade, né? Que talvez seja mais passageira na sua vida, não sei. Bom, Libra, a mensagem é essa. Eu desejo que de alguma forma tenha te ajudado. Um grande abraço.